Eu fui mais pro fundo, eu pensei que não dava pra descer mais, eu fui mais pro fundo. E aí chegou no momento ápice da minha vida. Numa noite, eu cheguei a tomar 3 calmantes e não dormi. A mente é 1.000.000, né? A milhão, não dormia. Eu falei, eu tenho que sair daqui. Como que eu vou fazer? E aí naquela noite eu me ajoelhei na garagem da casa onde a gente morava, né, nessa parte assim. De madrugada, era umas 4 horas da manhã, minha cabeça... Eu falei, não aguento mais, cheguei no meu limite. A ponto de querer fazer algo assim contra a vida, né? Sim, sim. E nesse momento que eu pus a cabeça no chão, ajoelhei, em pranto, tudo... Na hora que eu falei, eu quero acabar. Não quero mais essa vida, não... Acabou pra mim. Sim. Aí aparece ela do meu lado, com um barrigão. Falou, amor, o que você tá fazendo aí? Vem cá. Tá, agachou, me abraçou. E ao sentir a bebê se mexendo na barriga e ela ali, foi o ponto de ignição. Ele carrega a bagagem de quem já sentiu o peso da falência e teve a resiliência necessária para se reerguer e construir um império de autoridade. Fala pessoal, meu nome é Thiago Reis e esse é o Metanoia Cast de hoje. Sejam todos muito bem-vindos para um episódio sensacional. O meu convidado é Rodrigo Dávila. Ele é diretor de marketing digital e também fundador do Keppers Digital. Rodrigo Dávila, que honra tê-lo aqui, meu amigo. A honra é toda Chegou o nosso tempo. Muito obrigado, Thiago, pelo convite de estar aqui no Metanoia Cast, de poder compartilhar um pouco aqui de conhecimento e a minha história aqui. Rodrigo, a gente conversou nos bastidores sobre resiliência, superação, e você, como ninguém, já passou pela falência. E o pessoal de casa quer saber o que você fez. Mas antes de você dizer o que você fez, quem é Rodrigo Dávila? Pá, essa pergunta às vezes dá um nó na cabeça das pessoas, que a gente não costuma se perguntar. Mas o Rodrigo Dávila vem de família humilde. Todos ali, minha avó que sustentava todo mundo, era vendedora de porta em porta. Então, o comercial já tá no meu sangue do marketing, assim, já tá no meu sangue desde pequeno, porque minha avó era vendedora, meu avô também, e foi assim que sustentou toda a nossa família. E aí eu comecei meus estudos, normal, como todo mundo, só que eu sempre tive esse anseio desde pequeno, tipo, mais, tanto que com 8 anos de idade, olha que legal, o meu padrasto gostava de me cutucar. Eu falava que eu ia ser milionário. Não, tu já mentalizava, então? Com 8 anos de idade. Eu falei, não, eu vou ser empresário, então você quer levar, você não vai igual todo mundo, estudar, tudo mais e tal. Eu falei, não, você vai ver. Isso discutia, batendo boca. E quando chegou no colegial, né, que eu fui me formar, aquela coisa que bate em todo mundo. O que eu vou fazer da vida? Acho que você já passou por isso, muita gente que tá assistindo já passou por isso. Fica meio perdido, né? E hoje eu não sei, acho que tem até uma orientação, mas na época não tinha essa orientação de carreiras, né? E aí eu martelando na cabeça, e o que eu fiz? Como sempre eu fiz na vida. Apelei pro autoconhecimento. Eu falei, Perfeito. o que eu sou bom? O que eu sei fazer? E desde pequeno, eu desenhava. Desenhava e todo mundo elogiava meus desenhos. Eu falei, vou pra área que mexe com isso. Qual que é a área? Design. Perfeito. E aí foi onde eu entrei na Saga of School, né, que existe até hoje, que ela forma toda essa parte de design, edição 3D, hoje com IA, né, mas sim, na época claro. não tinha. Então toda a formação de design eu fiz lá. Então foi a minha entrada no mercado, entendeu? E nessa época, então, você tinha uma referência das questões de diligência, de trabalhar, correr atrás. Isso. Só que a sua mentalidade, desde novo, já era mais diferenciada da ambição saudável. Mas teve alguma pessoa que você se inspirou na família? Assim, porque às vezes tem alguém da nossa família que a gente se inspira, a gente fala referência. Ou pessoas de fora. Não, o início eu acho que, como todo mundo, foi na família, né? Minha avó foi minha primeira inspiração, porque a garra que ela teve a vida inteira, até hoje, depois eu vou até citar o detalhe dela hoje, mas ela sempre foi minha inspiração, e minha mãe. Minha mãe, claro. Por mais que eu não fui criado com os meus pais, né? Logo cedo houve a separação e com 6 meses eu fui deixado na minha avó, porque ela tinha que fazer uma escolha rápida. Perfeito. Entendeu? Naquela época eram as coisas muito difíceis, ela tinha que fazer uma escolha rápida. Ou eu fico com os meus 3 filhos, ou eu tenho que ganhar a vida pra bancar tudo. E ela foi fria a ponto de saber escolher o que era bom pra gente. Então ela deixou a gente com nossas vozes, porque foi
a separação deles foi complicada. Naquela época havia muitas essas coisas de agressão, essas coisas, né? Sim, em sim. família. E aí ela foi até fugida nesse dia do meu pai. Romperam e aí ela me deixou lá. Eu até brinco com aquela história do Tarzan, porque foi no dia de chuva, minha avó contando, é mó legal. E aí eu não cresci com a minha mãe. Mas depois que quando eu fui conhecer ela aos 4 anos de idade, eu comecei a ter contato com ela, eu vi o quão grande ela era pra mim, porque mesmo sem estar presente, ela provia financeiramente tudo, meus estudos, saúde, tudo que eu precisava, nunca faltava. Então essas 2 referências pra mim são o topo. E por último, e vai vir depois, é o meu irmão, que ele foi o primeiro ali que eu posso dizer empreendedor da família, irmão. que hoje ele é dono de uma rede de lojas, e ele começou sozinho, mano, na garra, na coragem, foi lá e construiu o legado dele. Então essas 3 referências eu acho que foi o que me moldou. Maravilhoso. Vamos honrar sua mãe, sua avó e seu irmão, porque é um dos princípios milenares honrar pessoas. Inclusive o Metanoia Cast, até falo com o meu diretor, de a gente registrar legados, abençoar pessoas e transformar vidas através do conhecimento. Qual é o nome da sua avó? Minha avó é Zumira Maria Dávila. E da sua mãe? Rita de Cássia Dávila. E o do meu irmão é Ricardo Dávila. Referências. Pessoas que, querendo ou não, escolheram o melhor caminho, trabalharam, se cuidaram e venceram. E você com certeza está deixando... você está com essa continuação, né, de geração bem sucedida. A gente sabe que com certeza você passou por muitos desafios, né? Todos nós passamos por desafios, inclusive aqueles desafios que às vezes ninguém sabe. Você já teve alguma primeira empresa que ela chegou a falir? Porque você, como ninguém, sabe o que é falir, o que é quebrar. Sim. O que a pessoa tem que ter quando ela fale? Então, vamos lá. Só para contextualizar, essa inspiração me levou ali bem cedo já a querer empreender. Então, antes mesmo de completar a maioridade, eu ia atrás de parte de vendas. Acho que todo mundo conheceu o multinível. Vendi no multinível para algumas empresas que, tipo, e foi vendendo e aprendendo o negócio, como funcionava o empreendedorismo. E com 18 anos, eu abri a minha primeira empresa. 18 anos? 18 anos. Aí era voltada meio que uma sociedade com um jornal da cidade. Perfeito. O segundo jornal da cidade. E aí comecei a trabalhar lá pra eles na redação, tudo mais, abri ali com 18 para 19 anos, né? Só que nessa época eu trabalhava de meio período nesse jornal da cidade, eu era estagiário, jovem aprendiz, eu acho que muita gente conhece jovem aprendiz, registrado numa empresa, que eu não sei se pode falar, mas eu vou falar que é a CSU. Pode ficar à vontade. Que a CSU é tipo assim, todo mundo começa ali. E meu cunhado me abriu as portas ali, então eu trabalhava ali e ainda fazia esse serviço por fora. Então 18 para 19 anos. Sim. Só que ainda era meio que informal. Eu falo abrir empresa, mas não era um CNPJ registrado nem nada, né? Mas era um grande passo também, né? Sim. Só que daí o que aconteceu? Falta de experiência, sempre querendo ir muito além. Então o que acontece? Eu fui evoluindo dentro da empresa que eu tava, trabalhei no setor de marketing. Comecei como aprendiz, depois de 2 anos eu fui efetivado para auxiliar administrativo e depois eu consegui chegar na coordenação de marketing. Eu era coordenador de marketing do setor. Sensacional. Então, tanto que nessa época eu fiz um quadro chamado Quem Não É Visto Não É Lembrado, que é a máxima do marketing, né? Até hoje, que era para reconhecer os funcionários da empresa. Então ficava um quadro branco lá no centro, assim, embaixo na entrada, e todo mundo queria estar lá. Então o que isso fez? Fez com que todo mundo começasse a bater meta. Sensacional. Porque só ia para aquele quadro quem batia a meta. Então foi uma sacada que eu tive na época, montei, o gerente aprovou e a gente fez. E esse quadro, mesmo depois que eu saí, ele perdurou por mais, acho que 8 anos lá. Essa ideia saiu de dentro de sua mente. Rodando, a ação foi rodando. E aí eu saí dessa empresa porque eu queria novos desafios. E eu tava nesse jornal. Só que na mesma época que eu saí da empresa, deu um rompimento nesse jornal. Porque eu percebi que eu levava as ideias, a pessoa ganhava as ideias... em cima do que eu levava e não me passava o retorno. Sim. Ou seja, falta de experiência, de negociar e tudo mais. Aí eu falei, então aqui não é o meu lugar. Sim. E aí eu rompi, eu falei, as pessoas utilizavam a sua ideia em benefício próprio, mas não te honravam Isso, eu ficava lá dentro da redação e todas as ideias magníficas, loucas que fazia, para grandes projetos eles levavam. E não dava os créditos nem nada. Então eu falei, como que eu vou crescer assim? A pessoa não te honrou também, né? Então... Só que é assim que se aprende. É assim que se aprende. É quebrando a cara. E aí eu falei, não serve pra mim. Então eu falei, tô encerrando aqui, encerrei na boa. Sim. Saí e fiquei ali. E agora, o que eu vou fazer da vida? Saí do meu registrado, saí da minha empresa ali, que não era registrado também. O que eu vou fazer? Aí vem minha mãe.
com a oportunidade de eu entrar no meio público, no setor público na Câmara Municipal. Perfeito. Aí eu entrei na Câmara Municipal para trabalhar na área de comunicação, que também é parte de mídia. Toda a parte de mídia eu auxiliava, gravava, tirava foto, fazia tudo. E nesse momento eu aprendi muito do audiovisual, que é o que hoje é a base da minha agência. Então eu aprendi muito a parte de fotografia, de vídeo, de toda a parte de edição, pós-produção. Perfeito. E aí fiquei ali resumindo, durante 7 anos, tá? Quando eu tava chegando 7 anos ali com uns 20, deixa eu ver, quase uns 25 anos, deu uma doida, aquele instinto. Todo dia a mesma rotina, todo dia igual e aquele negócio. E eu lembrava... Quero mais. E aí, sabe o que eu lembrava? Da discussão que eu tinha com meu padrasto com 8 anos de idade. Sim. Que eu falava que eu ia ser milionário empresário. Eu falei, pô, mas eu aqui, todo dia aqui, eu não vou crescer. Não vai ser. Mas aí então tu colocou em prática o que tem no Metanoia, né? Ou você muda ou tudo se repete. Exatamente. Ou eu mudo ou tudo se repete. Só que aí começou aquele negocinho na cabeça. Meu, aqui não tá bom, aqui não vai dar. E eu tinha uma vida ótima. Perfeito. Entendeu? Ganhava bem e tudo mais, só que eu queria mais. Sim. Porque eu falava, pô, eu me prometi, eu desafiei, com 8 anos de idade eu prometi isso, eu vou fazer. Aí eu abri minha primeira empresa de fato, abri o CNPJ, tudo, que foi uma casa de eventos. Sim. Que aí eu tava com 25 para 26 anos. Foi uma casa de eventos, onde eu fazia eventos, assim, de todos os tipos, assim, balada, evento de coroação de escola de samba e tudo mais. Você era um idealizador de tudo. Isso. Parabéns. Aí eu tinha mais 2 sócios, que também atuavam comigo lá, me ajudando a fazer a gestão de tudo. Só que aí, 25 anos, eu era muito novo ainda. Mas com uma cabeça brilhante, né? Cabeça brilhante, mas não tinha o direcionamento, que é o mais importante. Senão ficar perdido, né? Também e tomar atitudes que podem tudo cair por água abaixo, né? E foi exatamente isso que aconteceu. Muito jovem, ganhando dinheiro. Aí eu comecei a tomar atitudes de jovem, querendo curtir, usar o dinheiro todo, não gastava, não fazia gestão. E acabei falindo por quê? Pra abrir, eu não fiz um planejamento igual o que é correto hoje que eu sei fazer. Sim. Então eu peguei dinheiro emprestado do banco, fiz empréstimo, fiz um monte de coisa e agreguei uma dívida enorme. O que aconteceu no ano seguinte? Eu fiquei 1 ano só com esse estabelecimento aberto. Veio a pandemia. Pessoal, eu sei que o episódio está muito bacana, mas eu não posso deixar de citar o nosso patrocinador. Aproves Benefícios, proteção veicular de qualidade. E olha só, ele cobre furto, roubo, colisão, fenômenos da natureza. Exatamente, o fenômeno da natureza também é um diferencial. E quais são os benefícios a mais? Oficina própria. Exatamente, a Provis Benefícios tem oficina própria. E claro, eu não posso deixar de mencionar os descontos. Você abastece todo dia, não abastece? Tem desconto na hora que você abastecer o seu carro. E claro, você quer passear de balão, jet ski, descontos em farmácias e também universidade? É diferente, não é diferente? É muito benefício. Então, se você quer saber mais, só você apontar o seu celular nesse QR Code que aparece na sua tela. E claro que eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. E agora, continue assistindo esse episódio sensacional. Quando a pandemia veio, qual foi o primeiro setor que fechou? Setor de eventos. Porque não podia aglomerar. Não podia ter contato, é verdade. Todo mundo tem que ficar meio com a quarentena, né? Isso. E aí eu novo, sem ter construído caixa, com dívida, tudo, eu não soube lidar com aquela situação naquele momento. Foi a hora que eu quebrei, fali, as dívidas continuaram, não tinha mais a casa de eventos para render, porque daí fechou, rompeu a sociedade, foi todo mundo, cada um para um lado. E eu absorvi aquilo. Entendeu? Sim, entendi. E aí que começa a parte da resiliência que você perguntou. Qual foi a mentalidade que eu tive? No começo, nenhuma. No começo eu só me afundei. Tu se afundou no qual aspecto, assim? Tu se isolou? Me isolei, bateu o orgulho de não aceitar. Aí é o primeiro erro de todo mundo que acaba cometendo uma escolha errada ou acaba falindo. Se deixar o orgulho passar na frente e não se abrir com ninguém. É verdade. O que eu fiz? Saí da cidade que eu morava e fui morar numa cidade mais no interior. Bem assim, periférico. Uma casinha barato, mais barato possível pra eu conseguir morar. Nessa época, minha esposa ainda tava comigo também. A gente não era casado, a gente namorava na época. E eu até cheguei a falar pra ela. Eu falei, eu não quero que você vá comigo. Porque agora eu sei que daqui eu vou pra baixo, eu vou me afundar. E eu não quero que você afunde comigo. Fiz até meio que de protegê-la, né? Assim, é até um paradoxal isso que eu falei. Sim. Aí ela foi e continuou. Não, vou contigo até... Aí nesse dia que a gente teve essa conversa, ela falou, não, eu não posso ir embora. Eu falei, por quê? Falou, não, eu não quero que você se afunde comigo. Ela, não, porque eu tô grávida. Mais um desafio. Mais um desafio.
ela tinha engravidado da minha filha, que hoje tá uma linda menina. E esse ponto, Reis, é o ponto mais importante. Porque foi o que fez eu me manter de pé. Na hora que ela falou que não podia ir embora porque estava grávida, eu falei, pô, agora eu também não posso deixar ela embora. Exatamente. Agora eu tenho Ali que tua essência meio que foi potencializada. Até algo despertado dentro de você que você nem sabia. Isso. A força que você não sabia que tinha. Exatamente. Só que o que acontece? Quando você... A transformação, ela é muito louca. Porque a transformação, ela não vem de forma sutil. Ela tem que transformar para crescer novo, tem que quebrar o antigo. Exatamente, mentalidade nova. Naquela hora, por susto e instinto, não, então fica e vamos pra cima. Só que eu comecei a fazer um monte de coisa errada. Eu comecei, a bater em todos os pontos. Ainda não falava pra ninguém o que eu tava passando. A gente passou muita necessidade, chegou a não ter o que comer. Sim. Mas não ter o que comer porque você não podia pedir pra alguém. Só que o orgulho, muita gente tem vergonha. Sem contar até as pessoas que você for abrir alguma coisa. Tem que ter muita cautela e cuidado, né? Porque nem todo mundo tem empatia. Infelizmente, existem pessoas que querem até aplaudir a nossa derrota. Perfeito, exatamente. Infelizmente. E eu passei por todas essas pessoas. Eu passei pelas pessoas que aplaudiram a derrota, as pessoas que fingiam ser boas com você pra te pisar. Sim. E as pessoas que, nesse momento... Quando você tá nesse momento, o que mais aparece, você tá numa energia baixa, uma frequência baixa. Você atrai muitas pessoas dessa frequência. Sim. Principalmente golpistas, enganadores. Perfeito. E eu já tava com dívida, e aí uma pessoa golpista veio e me enganou e me criou mais dívida. Entendi. E aí eu fui mais pro fundo. Eu pensei que não dava pra descer mais, eu fui mais pro fundo. E aí chegou no momento ápice da minha vida. Numa noite, eu cheguei a tomar 3 calmantes e não dormi. A mente é milhão, né? A milhão. Eu não dormia. Eu falei, eu tenho que sair daqui. Como que eu vou fazer? E aí, naquela noite, eu me ajoelhei na garagem da casa onde a gente morava, né, nessa parte assim. De madrugada, eram umas 4 horas da manhã, minha cabeça... Eu falei, não aguento mais, cheguei no meu limite. A ponto de querer fazer algo assim contra a vida, né? Sim, sim. E nesse momento que eu pus a cabeça no chão, ajoelhei, em prantos, tudo... Na hora que eu falei, eu quero acabar. Não quero mais essa vida, não... Acabou pra mim. Sim. Aí aparece ela do meu lado, com um barrigão. Falou, amor, o que você tá fazendo aí? Vem cá. Tal, agachou, me abraçou. E ao sentir a bebê se mexendo na barriga e ela ali, foi o ponto de ignição. Lógico que assim, nessa história tem muito mais coisa. Sim, com certeza. Sim, com certeza. Eu tô resumindo praticamente quase 10 anos de história. Mas nesse ponto foi o ponto de ignição, onde eu peguei tudo que tava enrolado e dali pra frente começou a desenrolar. Que aí eu fiz o quê no dia seguinte? Fui na minha mãe, no meu irmão, no meu tio, que é empresário também. Sim. Comecei a abrir. Eu falei, tô com essa situação, não sei como resolver. Maravilhoso. Não, mas eu criei, eu preciso ver. Sim. E eles começaram a me ajudar. Por que você não falou antes? Às vezes é uma coisa tão... Claro, a sua mente, ela pode te enganar, te pregar peça, que a nossa mente, ela mente pra gente. É como se... Eu falo assim, né? O povo que não protesta vira escravo. É como se o teu ego ficasse totalmente... encolhido e as emoções te dominando. Ou seja, o seu ego, claro, veio tua esposa, veio tua filha, e claro, eu creio, Deus, que teve essa ignição. Mas quando você deixou o orgulho de lado, você protestou e pediu ajuda, porque pedir ajuda é inteligência, não é fraqueza. Mas a gente tem que tomar cuidado com o nosso orgulho, né? E aí você contou as suas histórias pra eles e eles começaram a te ajudar. Exatamente, porque por conta de você falar do orgulho, você não consegue enxergar. E eles começaram a falar, não, mas dá pra fazer isso. Aí minha mãe sábia, como sempre, quantos problemas são? Nossa senhora, tua mãe é boa. Tantos. Você vai conseguir resolver todos amanhã? Não. Então pega o que você consegue. Esse, mãe. Tá, o que você precisa de ajuda pra isso? Tanto. Vem cá, eu te ajudo com tanto, o resto você corre atrás. Aí comecei a resolver. Aí começou a te dar um ânimo, né? Meu irmão. Tá. Isso daí dá pra resolver com tal fulano. Você não conhece ninguém que mexe nessa área? Pô, conheço. Vai lá nele. Fulano. Ação. Ação começa a resolver. Porque quando você tá nesse ponto, o seu orgulho, o seu medo, ele te trava. E aí só começa a acumular. Então quem tá nesse estágio é, primeiro, reconhecer, admitir, falar, eu tô quebrado. Segundo, engolir o orgulho e falar com as pessoas. Porque elas vão trazer uma outra visão. E terceiro, ação. A ação resolve. E aí eu comecei a agir.
Com auxílio de todo esse ciclo que eu tinha, né? Sim, claro. E aí, cada um dando uma orientação, aí meu tio catou e falou, ó, eu não posso te ajudar de nenhuma dessas formas, mas eu posso te dar, eu tô precisando de ajudante pra instalar, que ele instala sistema de segurança na empresa dele. Perfeito. Sistema de segurança. E eu trabalhei com ele tipo, quando era novo, 15, 16 anos, fazendo bico também. Queria tirar um dinheirinho, né? Sim, claro, pô. Porque minha avó me ensinou a trabalhar desde criança. Eu falei, pô, mas é aquele mesmo trabalho? Ele é. Vai lá, instala o sistema de segurança. Eu sei. Ele falou, fechou, eu pago tanto o dia. Vem. Então eu tava resolvendo Tu já de um tinha lado. conhecimento? Ou seja, de um lugar que não tinha dinheiro nenhum, começou a entrar. Entendeu? Sua mais o mente suporte. começou a clarear, né? Sua paz começou a voltar. Isso. E a esperança também. Aí o que acontece? Aí vem o segundo e magnífico conselho que eu aprendi depois, que eu vou chegar nesse momento, com um cara que eu brinco, é um grande amigo, mentor, você conhece, e eu falo que ele é meu mentor, que é o Rogério Babeto. Perfeito. Que ele me ensinou a questão da ambiência. Ser humano incrível. A ambiência transforma. Transforma. E nessa época, quando eu comecei a ter essa luz que você falou, entrar esse dinheiro, a primeira coisa que aconteceu, ambiente. Eu saí da casa que eu tava lá na periferia, Sim. numa situação complicada, que até os vizinhos era complicado lidar naquela época, porque tinha muitos problemas, e voltei pra cidade onde eu morava. Entendeu? Já numa casa melhor. Porque liberou uma casa embaixo do quintal onde meu irmão morava, de aluguel. Ele falou, liberou aqui, é o mesmo valor. Falei, fechou, então tô indo pra aí. Quando eu mudei pra casa, eu tive uma ambiência melhor. Um lugar melhor. E é o que aconteceu? Como a casa era próximo da loja dele, ele falou, mano, eu tô precisando de ajuda lá na loja, porque ainda era época de pós-pandemia. Perfeito. Não podia abrir 100%, né? Então não tinha ninguém pra trabalhar ali. Ele falou, você não quer ficar lá meio período? Fechou. Aí eu trabalhava com meu tio da manhã até a tarde, da tarde até o fim da tarde eu trabalhava com meu irmão. Eu tava trabalhando nos dois lugares. E entrando mais um dinheirinho. E aí eu fui resolvendo problema por problema. Deus Passo a passo. Deus é fiel, né? E claro, né? Você não se isolou mais, porque o isolamento, ele, como eu te falei, ressalta, né? A nossa mente, ela pega muita peça na gente. E depois de tudo, você começou a focar em novos caminhos. Quando você começou a se organizar emocionalmente e novos caminhos. Aí, e conta pra gente também, né? Pra gente não perder a oportunidade. Essa agência, tu já tinha lá no coração e na mente? Foi muito louco isso daí, boa pergunta. Porque assim, nessa época aí surgiu esses novos caminhos. Tava trabalhando pro meu tio, pro meu irmão, e aí já tinha normalizado tudo pós-pandemia, eu já tinha resolvido boa parte dos problemas, então eu tinha saído do negativo, de uma dívida totalmente negativa, e tava chegando Tu lembra no mais zero. ou menos a dívida, né? Porque às vezes fica um valor tão astronômico que você acha que não tem saída mesmo, né? Ah, na época era a casa de uns 200 mil. 200 mil de dívida ativa ali. Caramba. Então eu saí de 200 mil negativo pra ir, fui consolidando. Aí quando eu consegui chegar quase no 0 a 0 ali, eu ainda tava devendo, mas já tava assim, melhorando, eu tive que tomar uma decisão. Falei, pô, eu preciso agora começar a tomar os eixos da minha vida. Perfeito. Eu preciso começar a voltar a bancar minha família, ajudar. Ah, e detalhe, não posso tirar a glória. Minha esposa, nesse tempo todo, mesmo grávida, ela atendia em casa, fazia trança pra pôr dinheiro em casa. E foi graças a essa ajuda que ela deu que eu consegui. A mulher sabe edificular. Exatamente. Ela ia até 11 horas da noite atendendo com barrigão. Depois que minha filha nasceu, pós-parto, ela continuava atendendo. E até hoje ela trabalha junto pra edificar. Aí beleza, novos caminhos. Nessa época eu comecei a falar, pô, preciso voltar pro mercado. O que eu sei fazer? Eu sou formado em design. Eu já trabalhei muito na área pós-produção e edição tal. O que tá em alta? Marketing digital. Eu comecei a estudar, ver o que era o total a par, o que era o novo marketing digital. Comecei a estudar, eu falei, pô, eu preciso voltar a editar, é a minha área de design, só que eu parei no Photoshop antigão. Já tinha passado 10 anos. E tudo se atualiza, né? Ação, lembra? Ação. Peguei, sentei lá na loja do meu irmão, no computador, e ficava estudando, atualizando. Em 6 meses eu atualizei todo o conhecimento que eu tinha perdido 10 anos. Sensacional. Ou seja, eu trabalhava de manhã, à tarde e à noite eu estudava. Trabalhava de manhã, à tarde e à noite eu estudava. Em 6 meses eu atualizei. Com 6 meses eu cheguei no meu irmão e falei, posso fazer o marketing da sua loja? Não. Posso fazer? Pode. Meu tio, posso fazer o marketing da sua empresa? Pode. Então eu trabalhava na hora pra ele e ainda fazia o marketing. Perfeito. Começou a vir resultado. Comecei a rodar as campanhas, fazer edição de arte, parte de redes sociais. E eles começaram a gostar. O que aconteceu? Eles acabaram falando pra outras pessoas, aí veio mais... Maravilhoso, irmão. Aí o que aconteceu? Esses clientes que chegaram, eu trabalhei de graça. Porque eu não tinha o conhecimento. Eu falei, eu preciso aprender. Tu analisou que todo esse aspecto, todo esse contexto que você me contou, tem uma semente aí que é o servir, sabia? Quando você serve as pessoas, né? Isso é muito profundo. Tudo começa no servir. Por exemplo,
Jesus, igual eu acredito, né? Ele se fez pequeno para fazer os pequenos grandes. Se tonalizar bem a Bíblia. E ele sabia de tudo, mas vivia como se não soubesse de nada. No seu caso, você realmente passou por muitos caos, mas nos momentos mais desafiadores, você teve decisões inteligentes e, claro, né, com pessoas maravilhosas que te cercaram e te amam, né, até hoje. Sim, sim. E engraçado você falar da semente, que foi exatamente isso que entra a agência. Você perguntou. Porque aí eu tava atendendo esses clientes de graça, eu adquiri experiência, Exatamente. Só que eu falei, agora eu preciso me profissionalizar. Perfeito. Preciso começar a cobrar por isso. E aí, em uma noite, só que aquela mente inquieta. Inquieta. Muitas ideias. E querendo mais. Eu tive um sonho muito doido. O meu gerente do primeiro trabalho lá da CSU, que era uma referência de gestão e administração, que é um cara que eu admirava, nesse sonho ele chegou lá, conversando comigo, ele girou, sabe aquelas lousas brancas? Sim. Com o nome Keepers. Só que é muito, no sonho você não vê de forma correta. E aí eu levantei no outro dia de manhãzinha, fui pesquisar. O que significa? Aí veio Keepers, que é guerreiro, né? Protetor, guardião. Show. E eu fui, até que veio bem claro o nome, Keepers. Falei, tá, Keepers, beleza, vou anotar esse nome, deixei anotado. E aí, daí surgiu a Keepers Digital, porque eu falei o quê? Eu presto serviços digitais, eu sou do marketing digital, então veio a Keepers Digital, e ali surgiu. Aí, eu comecei a monetizar os meus clientes, comecei a cobrar dos meus clientes, e comecei a estruturar a minha agência. Foi aí que surgiu a Keepers Digital e os novos caminhos, de uma semente plantada. Na minha mente. Eu acredito também, né? Óbvio, né? A gente tem muita revelação pelos sonhos, tá? Pra quem presta atenção nos sonhos. Inclusive, Rogério Babeto, um forte abraço, Rogério Babeto, sobre o Pelicano, né? Que ele fala também no programa, o Pelicancast. Pessoal, Pelicancast, procura no YouTube, Rogério Babeto, grande amigo nosso, é uma referência pra essa geração. E fora isso, cara, o que você diria pra alguém agora que está em casa, passando por um momento difícil de falência, porque aqui na Terra a gente passa por desafios, né? Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, parafraseando Jesus Cristo. O que você diria para a pessoa que está em casa, que está com um problema parecido que você teve no passado? Fala para essa câmera aí do pessoal que está em casa. Não perca a fé. A fé é o que vai te sustentar do começo ao fim, do dia que você nasce nessa terra e até o dia que você parte, tá? Independente de religiões. Perfeito. A fé é algo que tá aqui, que é o que vai te movimentar. Foi o que me sustentou no dia que eu caí. Eu não levantei à toa. Eu tava de joelhos pedindo. Então ali foi fé. E eu fui respondido. E você também vai ser. Então, primeiro ponto, fé. Segundo ponto, entenda onde você está. Aceite o momento. Terceiro, busque ajuda. Não deixe o orgulho passar, busque ajuda. A gente não é nada sozinho. Perfeito. A gente precisa de pessoas. Precisa. E quarto, e o mais importante, quarto e quinto, né? Ação e ambiente. Comece a agir, porque a ação vai gerar movimento e o movimento vai gerar ambiente. E o ambiente certo vai te gerar os resultados certos. É o que o Rogério falou, lembra? Exatamente. Por que a gente comentou 2 vezes aqui do Rogério? Porque quando eu comecei a Keepers Digital e eu comecei a fechar os primeiros clientes, um dos meus clientes foi o Rogério Babeto, que é até hoje, ele é meu cliente, que é o Pelicancast e o Pelican Energy, que a proposta é levar uma mentalidade certa à expansão da consciência. E ali eu aprendi muito. E a partir do momento que eu abracei aquele projeto e comecei a me colocar em movimento e a crescer, eu comecei a estar numa ambiência, ele me proporcionou uma ambiência onde eu consegui evoluir. Por isso que eu falei, a ação gera movimento, que gera ambiência, e a ambiência certa te gera os resultados. Exatamente. E paciência no processo. Paciência. Tem que ter paciência no processo. Viver um dia de cada vez, né? E no processo você vai sendo moldado, lapidado e, claro, né? Não esquecer as suas origens e as nossas raízes, né? Jamais. Porque Rick Chester, quando ele vai nos podcasts, nos programas, e aí ele costumava ir muito com aquela isopor que ele vendia água há muitos anos. Hoje ele é um empresário muito bem sucedido, leitor. Aí o Danilo Gentili perguntou: ô Rick Chester, por que você vive com essa caixa? Ele, para eu não esquecer de onde eu vim. E esse também é um grande perigo, né? Quando você tem uma ascensão profissional, seja financeiro o que for, você esquecer suas origens, né? E nossas origens a gente tem que honrar também. Esse ponto que você levantou é importante.
que é o cenário atual de um projeto que eu quero até falar aqui. Sim, claro. Exclusivo? É exclusivo lançamento. Porque depois que você você faliu, você se recuperou, você começou a se conectar com pessoas, igual eu falei aqui, ambientes e gerar resultados. O que acontece? Você vai entrar num cenário que você não está preparado, você nunca passou. Exatamente. Então você vai ter problemas, problema nunca vai parar, vai estar sempre ali. Você vai ter fora da sua zona de conforto, e se você não tiver a paciência que você falou para observar e se adaptar, que a maior habilidade que eu acho do ser humano é a adaptação. Perfeito. Se adaptar para estar ali, você não consegue. Mas o que acontece? Você precisa ter a resiliência nesse momento. E como que isso acontece? Lembrando das suas origens. Maravilhoso. Por que eu achei importante que você falou isso daí das origens? Eu deixo ali no meu Google Fotos. Sim. As memórias dessa época que eu falei. Porque quando a gente começa a ter muito problema, porque chegou nova demanda, tá fora da zona de conforto, você tende a reclamar. Perfeito. Você tá sendo abençoado, você tem coisas que você jamais pediu. Se você voltar 10 anos atrás e ver o que você pediu, você pode ter certeza que você tá melhor do que aquilo que você pediu há 10 anos atrás. Exatamente. Só que você reclama. Reclama. E aí como que você faz pra não reclamar? Isso que você falou. Olha suas origens. Então, toda vez que pula no meu Google Fotos uma foto daquela época, isso é bom demais. dessa época assim, eu falo, peraí, mano, olha o que eu superei. Exatamente. Esse problema aqui não é nada. Exatamente. Eu vou pra cima, entendeu? Então, novos desafios aparecem. Um deles é esse, o outro é esse do metanoia. Ou você muda, tudo se repete. A gente costuma, quando a gente chega num ponto, se acomodar. Exatamente. Zona de conforto, né? Até de desconforto no aspecto contextual, né? E você começa a entrar naquele ciclo repetitivo. Eu tinha, por exemplo, um problema de acordar cedo, porque eu dormia muito tarde. Sim, hoje tu já ajustou. Ajustei, mas por quê? Porque eu tinha isso na mente. É perfeita essa frase que você coloca aqui. Porque eu falei, se amanhã eu repetir, já era. Exatamente. Eu vou ter o mesmo resultado. Mais do mesmo. E aí hoje não. Hoje dá 5h30, tô de pé. Sensacional, irmão. E horário, disciplina, tudo certinho. Então isso que você falou é importante. Nunca esqueça as suas origens. É o que mantém você no jogo. Maravilhoso. E para ressaltar sobre reclamação. Reclamar é retroceder. Clamar é avançar. Quanto mais você reclama. Inclusive, eu era um cara extremamente pessimista e negativo quando eu tinha 20 anos. Aí eu fui autoconhecimento, comecei a ler, eu falei, porque eu sou desse jeito, porque eu penso dessa forma. E leitura, eu comecei a aplicar alguns livros que eu li, inclusive Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece, Poder da Ação, de Paulo Vieira. O poder da ação, questão da ação. E quando você reclama em excesso, você cria o viés da negatividade, né? Que a neurociência fala viés negativo. Reclama tanto que cria circuitos neurais, a pessoa sempre olha tudo pro lado negativo, e aquilo se torna um hábito, né? Rodrigo, você quer agradecer alguém? Passa muito rápido, né? Mas se você quiser lembrar alguma coisa antes, né? Não, só quero falar dos projetos. Inclusive o pessoal pra te achar, ó. Deixa as suas redes sociais, o projeto que tem aí, fica à vontade que o tempo é seu. Então, minhas redes sociais no Instagram é Rodrigo Dávila, _ já me acha lá no Instagram, tá? E minha agência, keepersdigital.com.br. Tá lá todos os serviços que a gente presta, especialidade, posicionamento de marca. Então, se você é dono de negócio local, dono de franquias e redes e precisa fazer um posicionamento da sua marca no digital, pode me chamar que a nossa equipe está pronta para te atender. Sobre os 2 projetos que eu estou trazendo aí, novidade. Primeiro, vendo tudo isso que eu trouxe aqui, Perfeito. De resiliência do empresário, o empresário digital, principalmente os donos de agência e freelancer, é um trabalho muito solitário. O cara tá ali na gestão, em casa, home office. E eu percebi isso na comunidade que eu faço parte, que é a do Pedro Sobral, o Subido Pro, que é a maior mentoria da América Latina de tráfego pago e marketing. E os meus companheiros lá passam por esse mesmo problema. Muito problema, muito estresse e sem ninguém. Sim. Aí eu tive a ideia de criar o Destrava, que é o quê? É um canal onde tem a playlist antes do REC, onde eu mostro todos os bastidores do digital. Perfeito. Para incentivar esses donos falar, você não tá sozinho. Isso que você tá passando, esse pensamento que você tá tendo, essa reclamação. Vem por aqui, tu dá a mão, mentalidade. Maravilhoso. E a gente tá começando ali, eu tô começando a divulgar para esse pessoal, formando, mas ainda é um projeto novo. E tem o Empresário no Digital, que ensina empresários, donos de negócios locais, a destravar a forma de gravar em 15 minutos. Ou seja, 15 minutos por dia, você consegue produzir um conteúdo pro seu Instagram, pra sua rede social e posicionar sua marca na internet. Maravilhoso.
E Então, é só alegria, é só vitória. Só isso. E você que nos assistiu aqui, muito obrigado por ter ficado, melhor dizendo, até nesse momento. Não deixa de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar, para que esses vídeos maravilhosos do MetanoiaCast Brasil cheguem em mais pessoas. Mais alguma coisa? Quero agradecer a você, Thiago, pela Honrado. oportunidade de estar aqui, mostrando um pouco do meu trabalho. Agradecer, igual eu falei, minha avó, minha mãe, meu irmão, Rogério, a todos que me apoiaram, meu tio, todos que me apoiaram para estar aqui. Se não for minha esposa, O nome da sua esposa. Juliana Dávila, e minha pequena Lorena Dávila Amorim. Todas essas pessoas que me apoiaram, eu sou fruto da confiança que vocês deram em mim. Muito obrigado. Maravilhoso. E para encerrar, vou deixar uma frase do Dr. Augusto Cury, que eu gosto muito de compartilhar, que quem está passando um momento difícil, todos nós iremos passar. Não tenha medo dos dias mais tristes ou difíceis da sua vida. Aproveite a oportunidade para escrever os capítulos mais importantes da sua história. Rodrigo Dávila, MetanoiaCast Brasil, ou você muda ou tudo se repete. Valeu, obrigado.